Boa noite a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que se encontram aqui nesse momento. Boa noite aos nossos irmãos que se encontram nos assistindo pela internet. Que fique à vontade para colocar as suas águas para fluidificar. Tem um recadinho aqui. Este mês teremos o nosso brechó, será dia 12, sexta-feira, das 9 às 17h30, sem fechar ao meio-dia. Contamos com a participação dos amigos e lembramos que aceitamos doações de roupa, calçado, acessório e itens de bazar. Muito obrigada. Pai inigualável, diz uma antiga e profunda mensagem que mesmo que o filho se torne um bandido, um ladrão, um criminoso ou um louco, a mãe não lhe nega o carinho, nem o pai lhe sonega amparo. Há algo realmente grandioso no coração dos pais, que permanece mesmo diante das mais duras provações. Ainda que o filho erre, fuja ou se desvie do caminho correto, o amor deles permanece como um farol iluminado, iluminando o caminho, sinalizando o retorno e esperando. Se isso ocorre entre os seres humanos, frágeis e falíveis, podemos avaliar o amor de Deus, nosso Pai Celestial. Deus que é a fonte de toda sabedoria e justiça, de toda bondade e misericórdia. Quando caímos nos próprios enganos, quando cometemos falha, Ele nos ampara. Quando escolhemos atalhos perigosos que conduzem ao abismo, Ele nos aguarda, não com castigo ou humilhações, mas com oportunidade de recomeço, lições silenciosas e caminhos de volta. Ele não desiste de nós, nunca desiste. Deus nos vê como filho em construção, como seu projeto divino, criados à sua imagem e semelhança. Conhece nossos limites, entende nossas lutas íntimas, sabe dos nossos desafios, até mesmo quando não conseguimos perdoar a nós mesmos. Ele nos estende o perdão, que significa uma nova oportunidade. Seu amor não cobra perfeição, somente sinceridade. Foi por isso que Jesus contou a parábola do filho pródigo. Aquele pai não apenas perdoou, correu ao encontro do filho arrependido, mandou preparar um banquete, cobriu com roupas novas, um anel no dedo e promoveu uma festa para anunciar a toda a comunidade a volta do filho amado. Restituiu-lhe a dignidade. Assim é Deus conosco. Quando julgamos que tudo está perdido, Ele nos envolve em silêncio, esperando apenas que nos voltemos a Ele, que roguemos por seu amparo e nos disponhamos a aceitar a sua ajuda. Não há queda que Ele não possa amparar, não há dor que Ele não possa consolar, não há erro que Ele não possa redimir. Deus é que haja arrependimento e vontade sincera de acertar. Por isso, se hoje nos sentimos distante da luz, se acreditarmos ter falhado demais, lembremos desse Pai inigualável. O Pai que nos esquece, que por nós vela, que nos acena com o tempo para nova etapa de crescimento. Não importa o que tenhamos feito ontem, importa o que escolhamos fazer a partir de agora. Simplesmente isso, Deus apenas aguarda o nosso passo em direção ao bem. Mesmo nas profundezas da escuridão, sentimos-nos perdidos, acreditando que as nossas ações selaram um destino sem volta. O amor de Deus permanece inabalável. Para Ele não há coração tão endurecido que não possa ser alcançado, nem vida tão manchada que não possa ser purificada. O seu amor é mais forte que a culpa, mais paciente que o tempo. Se estamos cansados, descansemos nele. Se o nosso coração chora, entregamos-nos à sua paz. Ele nos conhece, nos entende e nos ama profundamente. Reconhecemos, confiamos a um lugar reservado no coração de Deus para cada um de nós.
Que Deus e Jesus, Espírito de luz protetor, os anjos da guarda, nos envolva. Sempre na certeza que sempre estaremos amparados e que a gente possa ter bastante amor à nossa vida. Estamos no Setembro Amarelo, mas que ele seja lembrado todos os dias e todos os meses, não só em setembro, que a gente possa estender a mão e ajudar o nosso próximo. Passamos agora para perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, a nossa irmã Marisete, e logo após a explanação do Evangelho com a nossa irmã Renata. Que assim seja, Jesus. Do Livro dos Espíritos, segunda parte, sobre a reencarnação. Pergunta 398A. A nova existência pode ser pior? Ou seja, o homem pode cometer numa nova existência faltas que não cometeu na existência anterior? Isso depende do seu adiantamento. Se não souber resistir às provas, poderá ser levado a cometer novas provas, que são consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, essas novas faltas revelam mais um estado estacionário do espírito do que um estado retrógrado, porque o espírito pode avançar ou estacionar, mas nunca retroceder. Pergunta 399. As dificuldades da vida na Terra são, ao mesmo tempo, expiação das faltas cometidas no passado e provas para o futuro. Sendo assim, pode-se dizer que, pela natureza dessas dificuldades, é possível deduzir de que modo foi a existência anterior? Muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo em que errou. Entretanto, isso não deve ser uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indício mais seguro, porque as provas a que um espírito se submete se referem tanto ao futuro quanto ao passado. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Que bom ter vocês aqui. Apesar dessa chuva, é sempre bom se reunir e refletir. Como a gente fala, no setembro, estamos em setembro, Setembro Amarelo, e eu trouxe uma reflexão sobre a vida. Tem um livro do Leon Denis, chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que tem muitas reflexões sobre a vida. O Leon Denis foi um pensador espírita, um médium, e ele foi também um continuador do espiritismo depois da morte de Allan Kardec. Então, eu trouxe uma reflexão no Setembro Amarelo, mas que a gente possa refletir sobre a vida. Como nós falamos aqui comumente, para nós espíritas, a vida é uma jornada educativa e terapêutica, uma jornada desafiadora e pedagógica. Na filosofia, a gente diz que o ser humano é temporal, ou seja, uma experiência com o tempo. Quando a gente traz para a visão espírita, a gente pensa na encarnação. A encarnação é finita, tem um tempo determinado. Tem começo, meio e fim. Mas quem passa por essa vida finita é um espírito imortal. Então nós temos uma dupla condição. Somos espíritos imortais experimentando uma vida material, uma vida no corpo. E essa vida no corpo tem fim. E para cada um, o seu tempo. Para que aconteça a nossa evolução, nosso amadurecimento, a nossa programação reencarnatória tem um tempo. A gente fala, né, que a gente já vem para cá com o nosso bilhete, com a passagem de volta determinada. Por mais difícil que seja a nossa vida aqui nesse plano, nós precisamos perceber que é um privilégio
termos a oportunidade de estarmos matriculados nessa escola, nessa jornada pedagógica que é uma reencarnação. Porque, do contrário, a gente não tem a oportunidade de evoluir, por mais difícil que esteja sendo a nossa encarnação. Pensa, quem aqui teve a oportunidade de estudar? Imagina a sua vida sem ter passado por essa experiência? Ou o contrário, aquela pessoa que não teve a oportunidade de estudar, consegue imaginar como seria a vida se tivesse tido essa oportunidade? Então, quando a gente reencarna, a gente recebe a oportunidade de mais uma vez passar por um aprendizado. Quando nós estamos no plano espiritual, a gente aprende muita coisa. Há pouco tempo eu falei sobre isso, né? Se a gente está lá no plano espiritual, a gente evolui talvez até mais facilmente, porque lá a vibração é outra, a gente já está com umas impressões terrenas um pouco mais amenizadas. Mas a verdade é que a gente aprende mesmo é quando está encarnado. Porque nós estamos aqui em vários graus evolutivos e somos testados ao longo da nossa encarnação por diversas situações. Então, aqui nessa existência, nós somos finitos. E tudo que a gente precisa fazer nesse tempo, a gente tem que pensar que esse tempo talvez não seja o suficiente. Por exemplo, eu programei algumas coisas para mim lá no plano espiritual. Cheguei aqui e me desviei um pouco do caminho. Aquilo que eu poderia ter aprendido um pouco mais facilmente, com o meu livre-arbítrio, eu já mudei um pouquinho a programação. Então, talvez eu não tenha todo o tempo para fazer a evolução que eu me programei para fazer, que foi programado para a minha encarnação. Imagina, se a nossa vida no corpo fosse infinita, talvez eu não precisasse pensar tanto nas minhas decisões. Ser finito, saber que um dia tudo acaba, nos convoca a tomar decisões. Nos convida a olhar sobre o que fazer com esse tempo que nos resta. Saber que vamos morrer um dia nos ajuda a refletir sobre as relações, sobre as atitudes e suas consequências. Provavelmente aqui alguém já ouviu ou falou: a vida é uma só, então vou fazer. Depois não se leva nada daqui, então eu vou fazer. A gente ouviu muitas vezes isso, ou talvez até já falou. Só que para nós espíritas, nós sabemos que é só uma vida, não é bem assim. Ou melhor, até posso te dizer que é uma vida infinita em reencarnações diferentes. Mas a gente não pode pensar que a coisa termina aqui e o que eu fizer não vai ter consequência. A vida é uma só, mas a gente pode pensar assim: ora encarnados, ora desencarnados. O Haroldo Dutra Dias fala isso assim: é um fio único, é um fio contínuo. E a gente vem vindo como se fossem estações, talvez, né? Ou estações de trem, ou paradas de ônibus, enfim. Vai parando ao longo do tempo e faz uma nova viagem, uma nova encarnação. Mas, na verdade, é um caminho em busca daquela perfeição que a gente fala aqui. Um dia seremos espíritos perfeitos. Por enquanto, estamos a caminho. Nessa busca pela perfeição, através da transformação moral, a gente vai formando o nosso patrimônio espiritual, que a gente chama de tesouros espirituais. E aí a gente vai errando, vai acertando. E como nós começamos simples e ignorantes, e como nós não temos certeza de nada, nós vamos ter que experimentar até chegar lá. Por isso que refletir sobre a vida passa sobre o sentido dela. O que eu estou fazendo da minha vida? Quais as contribuições que eu estou deixando? O que eu estou fazendo da minha vida, da minha contribuição para o mundo e para quem está à minha volta? E no meio do caminho, devido à nossa imaturidade espiritual, às vezes a gente magoa algumas pessoas, às vezes a gente é magoado também. E a encarnação nada mais é, em algum momento, curar as nossas feridas. Como eu não lembro o que eu vivi na encarnação passada, talvez eu não saiba nem exatamente quais as feridas que eu tenho que curar.
Mas nas nossas escolhas dessa existência, talvez nós consigamos entender o que a gente precisa curar. A nossa vontade, o nosso pensamento e o nosso livre-arbítrio é que vão nos colocar no rumo certo. Nesse processo evolutivo, nós vamos passar por muitos processos de cura. E por isso que a gente fala que a reencarnação é uma jornada terapêutica. Porque falar em nos curar, a gente pode pensar não só nos nossos ferimentos da alma, mas também a quem ferimos. E ajudar os outros próximos de nós a se levantar e se curar também. O Chico Xavier dizia, o próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. Em toda parte encontrarás o próximo, buscando-te a capacidade de entender e ajudar. E aí, quando a gente reflete sobre a vida, a gente tem que entender o quanto nós somos agentes de cura de outras pessoas. O André Luiz fala, nós somos parte integrante da farmácia do próximo. Nós podemos ser agentes de cura do outro. Então, quando a gente fala, enfatiza um pouco mais sobre saúde mental, sobre tudo isso que envolve o Setembro Amarelo, a gente pensa muito nas nossas feridas, mas a gente precisa pensar também em quanto a gente pode ajudar outras pessoas, até na partilha das dificuldades, de se abraçar e chorar junto, mas que tenha um amparo, que tenha um apoio de quem está por perto. E essa nossa jornada terrena não é só terapêutica, como ela também é educativa, porque nós viemos para aprender muitas coisas. E claro que eu não estou falando de aprendizado intelectual, eu estou falando do que é para nós muitas vezes muito difícil, que é a convivência, é essa experiência coletiva. Que eu acho que hoje nós estamos tendo algumas dificuldades um pouco mais intensas em relação a isso. Os valores morais serão conquistados a partir das nossas experiências afetivas e das nossas relações humanas. Nós passamos boa parte da existência, pelo menos na fase adulta, preocupados com o externo, com o material. É a profissão, é a família, é o sustento, a sobrevivência. E a minha contribuição para o mundo é através dessas ações. A gente pensa muito nisso, né? Na questão da matéria e do que eu posso contribuir nesse sentido. Mas chega um tempo, com a maturidade, né? Os filhos vão crescendo, vão indo para o mundo fazer a vida deles. E aí, em alguma fase da vida, e às vezes não precisa necessariamente chegar quando os filhos saem de casa, ou quando há uma mudança de vida muito importante, da gente pensar o que eu quero daqui para frente. Quando a gente começa a refletir naquilo que não é matéria, quando a gente começa a pensar em limpar nossas relações, de ficar perto de quem faz bem, de estar perto, de não achar que aquela busca incessante pelo material vai perdendo um pouco do sentido, tem outras coisas que importam mais. Então chega um momento que aquilo que fazia sentido não faz mais, nas necessidades, nas amizades, nos lugares que nós frequentávamos antes, que agora também não tem a mesma graça. A gente vai fazendo essa seleção daquilo que acaba nos fazendo bem e o que não faz nem tanto. E aí uma nova percepção da vida faz ver com que os interesses mudam. E isso faz parte da maturidade. Eu não posso ser a mesma pessoa de 30 anos atrás. Se não tem alguma coisa errada, eu tenho que estar um pouco melhor do que há 30 anos atrás. Não é fácil, mas nessa caminhada, essa é a meta, essa é a ideia, que a gente vai evoluindo. E aí a gente começa a pensar do que a gente quer daqui para frente, o que vai me mover, o que vai fazer meu olho brilhar. Refletir sobre a vida faz parte também de pensar sobre esse sentido. O que me faz, o que faz meu olho brilhar? Qual é meu sonho? Qual é meu propósito? Meu sonho é fazer um trabalho voluntário, é aprender a costurar, é aprender a tocar violão. É isso que faz sentido, da gente querer sempre alguma coisa. Eu sempre falo isso assim, uma coisa bem comum que a gente vê por aí na internet. Eu não vou fazer esse curso porque leva 4 anos. Mas vai passar 4 anos igual. Quem sabe aproveita esse período para fazer esse curso, aprende uma coisa nova, talvez uma outra profissão, enfim. O tempo é muito relativo em relação à vida. E às vezes a gente se apega
nessas coisas de, não é mais o meu tempo, não é mais a minha hora, perdeu a graça. A gente precisa achar graça. A gente precisa achar sentido. E nessa outra fase a gente começa a preparar nossa bagagem espiritual. Aquilo que eu falei antes, os nossos tesouros espirituais. A gente começa mais intensamente a investir na nossa evolução. Tem gente que diz assim, depois que eu tive filho, eu achei que eu deveria ser uma pessoa melhor. Depois que eu comecei a me conectar com a espiritualidade, eu senti necessidade de me modificar moralmente em algumas coisas. Então isso faz parte de um outro momento, quando a gente começa a refletir sobre a vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item ponto de vista, o Kardec vai nos dizer que uma coisa é viver a vida material pensando que só existe a vida material. E outra coisa é eu me entender como espírito, além da matéria, mas numa experiência material. Que a vida corpórea nessa existência atual é só um trecho de uma grande viagem como espírito imortal. É aquilo que eu falei. É como se fosse uma parada de ônibus, uma estação de trem. São essas encarnações. E aí é importante lembrar que somos espíritos imortais em uma vida de matéria. E essas crises existenciais que nós passamos ao longo da vida são porque a nossa relação com o material muitas vezes é equivocada, nesse apego exagerado. Eles não podem nos comandar. E eu não estou falando da matéria, objetos, coisas que a gente compra com dinheiro. É da matéria de se apegar numa pessoa sabendo que é um espírito imortal, que ela vai desencarnar e que ela vai passar um período longe, fisicamente longe de nós. Então esse apego à matéria também a gente fala muito, mas não é necessariamente em objetos. Então nós precisamos lidar com as coisas da matéria dando-lhes o justo valor, dar uma dimensão correta de aprendizado e cura e não de apego e sofrimento. E a vida é isso, é esse espaço de aprendizado, de cura, é educativa e terapêutica. Caminhar pela vida terrena para aprender, experienciar no uso pleno da minha vontade, do meu pensamento e do meu livre-arbítrio. O Leon Denis diz: somos arquitetos do nosso destino e obreiros da nossa liberdade. Somos arquitetos do nosso destino porque a nossa história não é estanque. Não foi traçado lá no outro plano, lá na erraticidade, sem direito a mudanças. Nós podemos, sim, mudar o nosso roteiro. Eu me lembro logo que eu comecei a estudar o Espiritismo, que tem uma programação reencarnatória, eu ficava pensando, gente, mas então eu já venho com aquela programação, vou sofrer tudo que eu preciso sofrer. E aí tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Então quer dizer, eu posso ter errado, mas eu tenho chance do ajuste. Eu posso ter feito alguma coisa que eu deveria passar por aquela prova. E se nessa encarnação eu consigo mudar a minha vida para o bem, aquela prova talvez nem aconteça ou aconteça de uma forma mais branda. Então quando a gente reflete sobre a vida e pensa que às vezes as coisas não têm mais jeito, sempre tem jeito. Pode ser lá, no leito, quando está quase desencarnando. E tiver uma lucidez para aproveitar aquele momento, para um perdão, para ter um entendimento de alguma coisa, ainda assim é tempo. Há um planejamento reencarnatório que acontece aqui, que corre por nossa conta. E aí Leon Denis diz que somos arquitetos do nosso destino, é porque podemos lembrar que nem sempre o projeto original sai executado. É aquilo que eu falei, às vezes a gente tem um projeto e ele não sai como tinha sido planejado. É que nem às vezes a gente vai fazer uma reforma, muda o projeto, e aí olha e diz, mas até que ficou melhor do que o projeto inicial. Então quem é que vai dizer que o nosso projeto inicial não pode mudar e que ele não vai ficar melhor do que o original? Ao sermos obreiros da nossa liberdade, nós vamos construindo essa liberdade à medida que amadurecemos espiritualmente e moralmente também. Porque precisamos ter responsabilidade para lidar com a nossa liberdade diante das nossas escolhas. E isso tudo acontece porque Deus e sua lei de amor rege tudo isso. E aí quando a gente para pensar
Se está passando por uma dificuldade, é aqui que a gente tem que pensar. Deus e sua lei de amor que rege tudo isso. O nosso Pai amoroso, justo e bom nos deu a condição de criaturas que iremos reencarnar várias vezes, até que estejamos com nosso coração puro e em paz para nos dirigirmos ao plano espiritual e estejamos aptos a habitar mundos mais evoluídos. Mas, por enquanto, no grau evolutivo que nos encontramos, nós vamos precisar seguir frequentando essa escola para ver se a gente consegue aprender essa lição mais um pouquinho. Até que a fraternidade, o amor, a paz sejam naturais. Parece que aquilo que eu estou falando agora, eu falei ontem, antes de ontem. As coisas acabam se repetindo. E como é que a gente aprende a lição? Repetindo, praticando. Nós ainda estamos aprendendo a usar o nosso livre-arbítrio para o bem. Às vezes a gente se equivoca. Nós ainda estamos aprendendo a ser livres. Um trecho do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é inspirado essa reflexão do Leon Denis, no capítulo que fala sobre amor, ele diz: tenta a experiência de amar, aprende a amar, abre o teu ser interno, abre as janelas da prisão da alma aos eflúvios da vida universal e de súbito essa prisão vai se encher de claridades e melodias. Um mundo todo de luz penetrará em ti e tua alma arrebatada conhecerá êxtases e felicidades que não se podem descrever. Compreenderá que há em seu derredor um oceano de amor, de força e de vida divina, no qual ela está imersa e que te basta querer para ser banhado por suas águas regeneradoras. Que lindo isso, né? Significa que nós estamos imersos em águas de amor. E que Deus é, senão um grande oceano de amor que a gente está mergulhado. Quando tudo parecer muito ruim, fecha o olho e pensa na presença desse amor que estamos todos mergulhados. Todos podem chegar a conhecer o amor e a possuí-lo, despertando o que há em si de divino. Não há homem, por mais perverso, por pior que seja, que na hora do abandono e sofrimento não veja abrir-se uma fresta por onde um pouco de claridade das coisas superiores e um pouco de amor se filtre até ele. Esse é o convite de Leon Denis para que possamos amar. Nossa jornada aqui é o amor de Deus por nós, nos dando a oportunidade de sermos espíritos melhores. Então, quando a gente reflete sobre a vida, sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui. Nem sempre é muito fácil, nem sempre é muito agradável, mas com a certeza de que Deus não nos desampara. Se a gente está vivendo um momento difícil, se as coisas parecem sombrias, tristes, vamos confiar no amor de Deus por seus filhos e pelo amor dos anjos que Ele coloca na terra para nos ajudar nas curas que nós precisamos. A nossa vida tem sentido, a minha, a tua, de quem está nos assistindo, a nossa vida tem sentido sim. Se não parece, pensa que Deus sabe que sim, ela faz sentido e nos deu a oportunidade de estar aqui neste tempo, porque algo de muito bom tem para nós. Se fica muito difícil de passar por uma dificuldade, tem o centro espírita, tem ajuda profissional, tem um amigo, tem um familiar. O importante é sempre confiar que tem muita coisa boa para nós ainda. E desejo a todos que Jesus nos abençoe e que a luz do Evangelho dele nos ajude a curar as nossas feridas e que se não está bom agora, que fique bem logo, logo. Que Jesus nos abençoe. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, os enfermeiros da luz, os amigos espirituais, e fazer os nossos agradecimentos, na certeza que quando nós estamos agradecendo, já estaremos recebendo o necessário para a nossa evolução.
E que Deus, os enfermeiros da luz, visite aqueles lares que se encontram em sofrimento nesse momento. Visite os hospitais, junto dos doentes, seus acompanhantes, os profissionais da saúde. Visite os nossos idosos nas casas geriátricas, nossas crianças, nas casas de passagem, orfanato, os jovens no reformatório, os presos nos presídios, e todos os nossos familiares, nossos locais de trabalho, a todas aquelas pessoas que de uma forma ou de outra fazem parte da nossa encarnação, que eles recebam também essa mesma luz que está sendo derramada sobre nós nesse momento, que essa luz chegue também a todos aqueles espíritos que deixaram o mundo terra, seja eles por assassinato, suicídio, morte natural, Covid, acidente e as vítimas das enchentes. Que eles recebam muita luz e energia positiva aí no plano espiritual, que eles possam ser enviados para um pronto-socorro, para uma colônia. E que Deus, o nosso divino Mestre Jesus, nos abençoe e abençoe a cada um que se encontra aqui nesse momento e nos seus lares. Passamos agora para a segunda parte dos trabalhos com paz e que Deus nos abençoe. Que assim seja, Jesus. Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas, estás presente na luz do anjo e no coração humano. Teu amor em tudo está, caminha com os ventos, dá leveza às águas e beleza ao pôr do sol. Só nos falta abrir espaços maiores para esse amor em nosso viver. Por isso te pedimos inspiração e assistência. Ajuda-nos a desenvolver a fraternidade e a paz em nossos sentimentos, como um primeiro passo na conquista do amor universal. Deixa-nos sentir esse amor vibrando em nossas emoções, envolvendo nossos corpos, para que essa divina harmonia possa chegar até o nosso inconsciente, eliminando ao menos um pouco das sombras que ali ainda existem. Guarda-nos, Altíssimo Pai, em tua luz. Tenhamos uma semana abençoada, cheia de luz, de paz, de energia positiva e tudo do jeitinho de Deus. Que Ele possa
nos ajudar na hora que nós precisamos, que a gente possa sempre elevar o pensamento a Deus e a Jesus em oração. E oração também pelo nosso próximo, pelo nosso mundo terra, que também está precisando de oração, que a gente possa incluir nas nossas orações. E que Deus e Jesus abençoe cada um de nós na nossa volta para casa. Com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Werneck, estão encerrado o trabalho da noite de hoje. Que assim seja, Jesus. Boa noite.